Continuando, esse celular ele grava exatamente 10 minutos, por isso que às vezes parece que eu interrompo bruscamente, é por isso. Então havia surgido uma nova classe social, uma nova classe social. Então, com o tempo, com o passar das gerações, do crescimento, nós viemos a ver que surgiriam os reis advindos da Idade Média e adentrando a Era Moderna. Então nós vimos que havia agora, fazendo um resumo bem resumido, pessoal, para a gente seguir com os temas, eu estou vendo que vai ter tema demais para a gente falar. Então, havia novas classes sociais surgindo, novas profissões surgindo, novas profissões surgindo. Dizem que dessa época das profissões, as profissões, dentre elas de pedreiros, teria surgido, né? Na época eles faziam, chamavam-se guildas. Então tinha a guilda dos carpinteiros, a guilda das costureiras. Era uma espécie de sindicalização, fortalecimento, uma espécie de... Como é que se diz hoje, gente? Tem um nome. Tem outro nome, eu vou lembrar e digo para vocês. Então passaram a surgir isso. E que dessa união desses pedreiros teria surgido a maçonaria moderna. Porque para mim e outros, a maçonaria e o romanismo vêm desde a época de 3.700 anos atrás. Mas seria então a nova maçonaria, de onde também teriam surgido nos tempos das cruzadas uma nova classe, os templários, que teriam dado origem aos banqueiros. Por que banqueiros? Porque eles ficavam sentados em bancos em frente aos seus estabelecimentos. Então os templários passaram a fornecer serviços de segurança pessoal e segurança de valores. E foram os inventores de alguma coisa que nós podemos chamar modernamente de cheque. Um nobre qualquer queria ir para a Terra Santa durante as cruzadas. Ele não queria levar toda a sua fortuna, mas ele queria ir para lá. Então os templários falam: deixe conosco a sua fortuna, nós te damos um recibo, você vai e fica tranquilo. Está guardado. Está guardado. Porém, os templários teriam se tornado poderosos demais. Poderosos demais incomodam governos, incomodam o status quo, incomodam a classe dominante. Então, os reis, endividados com os templários, teriam os demonizado. E juntamente com o Papa, não sei se é o Leão ou o Gregório, os teria excomungado religiosamente e tentado expurgar fisicamente, de forma que eles vieram a se reunir de forma secreta e assim estão até hoje, fazendo para mim tanto bem quanto também fazendo mal. Ultimamente eu estou gostando. Vocês viram o que eu disse em outro canal. Outro canal não, em outro vídeo. Parece que a visita do Sr. Michel a Londres foi boa para nós. Foi boa para nós.
Há quem diga que a guerra dos 100 anos, que durou 116 anos, entre Inglaterra e França, motivo que eu disse que eles não se bicam, parece que os ingleses chamam as francesas de vaca, ou vice-versa. Então parece que isso foi uma guerra entre eles, um cisma na maçonaria, assim como houve um cisma na Igreja Católica, que ela se tornou Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Ortodoxa é aquela que o homem mega poderoso, lourinho lá da Rússia, tio Vlad, ele se diz cristão daquela igreja. A diferença deles para o Papa é que eles usam outras roupas, né, não brancas, e em vez daquele chapéu do deus Dagon, que é um deus em forma de peixe, que o Papa atual usa, eles usam algo mais ou menos quadrado acima. Mas, enfim, essas histórias à parte, para curiosidade e conhecimento, vieram os reis, advindos do pós-feudalismo. A evolução humana, nesse tempo, nos trouxe naquela época para isso. Então, havia, como havia na antiguidade, as cidades-estados, aqueles antigos povos que atacavam as fronteiras dos romanos se tornaram nações. Os francos, franceses, germânicos, alemães e outros. Estou dando 2 exemplos do que lembro no momento. Então, aqueles povos vieram a ser governados por reis. Mas de onde eles tiraram esses reis? Lembrando, canal político religioso. Senão você pode pensar que eu estou falando somente de história e vai ficar confuso. A ideia de rei, de um homem dominar sobre o outro, havia surgido, segundo textos hebreus, dos quais eu confio mais que qualquer um texto, que está na Bíblia cristã de hoje, historiadores da época, do nível de Joséfo, só para não falar que é pouca coisa, teria surgido no antigo Império Babilônico. Essa história eu já contei. Então, homens passaram a dominar sobre homens e homens passaram a aceitar ser dominados por homens. Tanto que até hoje tem dinastias. E não à toa, essas dinastias, por exemplo, a coroação britânica imita coisas da dinastia egípcia. Então, eu, como uma classe, um certo número de homens, creio que desde muitos milênios, uma classe de humanos domina sobre outros. Domina sobre outros. Desde aquele tempo até hoje. Isso passou-se pelos reis. Lembram? Você estudou lá no 2º grau? Acho que 2º grau, não sei, de 5º a 8º. Direito divino dos reis. Ridículo, né? Sangue azul. Outra expressão que eu detesto. Sangue azul, como se fossem pessoas especiais. Detesto. Odeio essa expressão. Sangue real, realeza, sangue azul, nada. Sangue vermelho. Todos tomam sangue vermelho. Então tivemos essa época que os reis governavam e tivemos uma época que eles governavam tanto que houve o absolutismo. Absolutismo dos reis.